Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui você vai aprender a como pregar com unção e ousadia, mesmo sendo iniciante. Tem muitos que acham que pelo fato de serem iniciantes na pregação, no ministério da pregação, não dá para se pregar mensagens com unção e ousadia. E eu quero dizer para você que sim, é possível. E nesse vídeo eu quero passar para você a receita. Eu quero ensinar você como fazer isso. Gostou do tema desse vídeo? Então já me mostra isso deixando o seu gostei aqui bem abaixo. E não apenas isso, se inscreva também nesse canal caso você ainda não seja um inscrito. É só clicar no botão vermelho aqui logo abaixo, é gratuito, vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras apaixonados pela palavra de Deus. E olha, se você leva o seu ministério de pregação a sério e quer aprender muito mais, então eu te convido a conhecer o meu treinamento Seja um Pregador Treinando Vocacionados. Um treinamento onde eu vou pegar você pela mão e te ensinar passo a passo a pregar a palavra de Deus, do zero ao avançado. Então, se você tem interesse em ser um pregador de excelência, já clica no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Vai lá, conheça. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo e vamos aprender aqui a como pregar com unção e ousadia, mesmo sendo um iniciante. Vamos comigo até o final desse vídeo, hein? Vamos lá! E em primeiro lugar, um primeiro requisito para você pregar com unção e ousadia, mesmo sendo um iniciante no ministério, é o seguinte: oração. Sim, não há maneira melhor de começar o vídeo do que falando a respeito de oração. E quem me acompanha aqui no canal e em outros vídeos sabe que eu sempre bato nessa mesma tecla. Porque pregar a palavra de Deus sem oração é presunção, é arrogância, é autossuficiência. É achar que você pode quebrantar o coração das pessoas e não o Espírito Santo. É achar que as suas palavras convencerão mais do que a ação do próprio Deus. Por isso, eu convido você a ser um pregador de oração, para que não seja você aquele que atingirá o coração dos ouvintes, mas seja o Espírito Santo. Porque essa é a promessa de João capítulo 16, versículo 8 e 9, que quando o Espírito Santo viesse, e ele já veio, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quanto mais oramos, mais liberdade o Espírito Santo tem para atuar na igreja, para trabalhar nos corações e fazer a vontade dele. É por isso que você precisa ser um homem e uma mulher totalmente entregue à oração e que tenha uma boa comunicação e um relacionamento íntimo com o próprio Deus. Se não me falha a memória, foi o pregador E.M. Bounds quem disse que os homens estão atrás de muitos métodos, mas Deus está atrás de homens de oração. Deus não usa métodos, Deus usa homens e homens entregues à oração. E que eu e você sejamos então homens neste calibre, neste nível, homens que tenham intimidade com Deus e que, como consequência, são usados poderosamente pelo próprio Deus. Então, se você quer pregar, quer falar, quer se comunicar na hora de pregar com unção e ousadia, está aí o primeiro requisito, o primeiro ingrediente dessa receita: oração. Faça isso e você verá o resultado que isso trará para a sua vida e para o seu ministério. Sem mais demoras, então, vamos para a nossa segunda dica. E em segundo lugar, uma segunda dica que é muito importante se o seu desejo é pregar com unção e ousadia é a seguinte: obediência. É isso mesmo. Até porque Deus ele não usará um pregador desobediente à sua palavra. Deus não honrará a pregação de alguém que não honra a palavra do Senhor no seu dia a dia. Dá para você entender isso? Agora, aqueles que caminham em obediência, aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que têm o desejo sincero de estar no centro da vontade do Senhor todos os dias, a esses Deus vai honrar, derramando a sua unção e derramando o seu Espírito, fazendo com que pregue mensagens com unção e ousadia. Então, se você quer
a aprovação de Deus na sua pregação. E essa aprovação sendo demonstrada através de poder, de ousadia, de uma boa desenvoltura no púlpito, você precisará ter uma vida de obediência ao Senhor. Os seus ouvidos precisarão estar atentos à voz do Espírito Santo e obedecer a tudo que o Espírito Santo te ordena e te orienta. Até porque nós que pregamos devemos ser um exemplo de obediência. As pessoas devem ver em nós pessoas que obedecem à voz de Deus e que cumprem toda a sua vontade. Se não me falha a memória, no Salmo 40, que Davi escreve assim: Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Esse deve ser o nosso desejo e essa deve ser a nossa afirmação a cada manhã. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade como seu servo e como ministro da sua palavra. Então pode ter certeza, se você obedecer a Deus e tiver uma vida de obediência, Deus confirmará e, além disso, honrará com unção e autoridade o seu ministério e as suas mensagens. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa terceira dica e o terceiro ingrediente dessa receita para se pregar com ousadia e unção. Fica comigo até o final desse vídeo, hein? Vamos lá! E em terceiro lugar, um terceiro ingrediente aqui dessa receita ministerial para nós pregarmos mensagens cheias de unção e também com muita ousadia é a seguinte: fé. É isso mesmo, essa simples palavra com 2 letras apenas, mas que faz grande diferença no nosso ministério. Nós, como pregadores da palavra, precisamos ser homens de fé. Você, como uma pregadora da palavra, você precisa ser uma mulher de fé. Em primeiro lugar, você precisa crer nas promessas que Deus te fez em sua palavra, que honrará seu ministério e estará com você em cada pregação. A Bíblia está repleta de muitas promessas, onde Deus diz assim: eu não te deixarei e nem jamais te abandonarei. A Bíblia também tem promessas onde Jesus afirma para nós: eis que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E não apenas isso, a Bíblia também tem promessas para nós, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então olha que promessas gloriosas. E nós devemos crer também, em segundo lugar, que o Espírito Santo atuará enquanto pregamos a palavra. Nós nunca podemos esquecer que a responsabilidade de converter um pecador não está sobre os nossos ombros, mas sim é uma responsabilidade própria do Espírito Santo. E diga-se de passagem que ele cumpre isso muito bem. O príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Spurgeon, ele costumava dizer que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que um pecador convencer-se de aceitar a Cristo como Salvador sem a ação do Espírito Santo. Então, confie na ação do Espírito Santo enquanto você prega e profere palavras de vida eterna. O próprio Espírito Santo estará atuando, quebrantando o coração, abrindo os corações para crerem no Evangelho que você transmite, ok? Então você precisa de fé. Segundo aos Coríntios 5, versículo 7 diz para nós que nós devemos andar por fé e não por aquilo que vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então tenha fé que o Senhor vai cumprir o que te prometeu na sua palavra e tenha fé que o próprio Espírito Santo vai agir enquanto você estiver pregando. Então esse é o terceiro ingrediente se você quer pregar com unção e ousadia. Tendo dito isso, então, vamos para o nosso quarto ingrediente. E em quarto lugar, um quarto ingrediente, uma quarta dica que eu quero passar para você, se é o seu desejo pregar com unção e ousadia, é o seguinte: clareza. É isso mesmo, olha, é impossível uma mensagem chegar com poder aos corações e impactar corações se as pessoas não entendem aquilo que você está dizendo, afirmando e pregando. Até porque você deve lembrar que primeiro a mensagem ela atinge o intelecto, depois do intelecto ela desce para o coração e do coração ela desemboca em prática de vida, em obediência. Então, em primeiro lugar, você deve se preocupar em atingir a mente das pessoas.
para que desse modo elas entendam, compreendam, assimilem e obedeçam aquilo que você está ministrando, a mensagem que você está pregando. Isso só acontecerá se você deixar de lado palavras difíceis e complexas e priorizar palavras fáceis, um linguajar simples para que as pessoas possam te compreender. Olha para as mensagens que Jesus pregava, olha os ensinamentos que Jesus proferia e você perceberá que todos eles foram proferidos usando-se uma linguagem do dia a dia, uma linguagem fácil dos ouvintes entenderem. Jesus ele falava sobre fermento, sobre árvore, sobre camelo, sobre ovelha, sobre moedas. Jesus falava sobre diversos elementos que eram comuns no dia a dia da população que o ouvia. E nós, como pregadores, devemos aprender com esse pregador de excelência. Devemos aprender com o próprio Jesus a pregar a palavra com simplicidade e evitar todo tipo de termos complexos, termos no grego, no hebraico, a não ser que você traga o sentido da palavra, eu recomendo que você nem use, ok? Termos dos originais, porque isso pode mais complicar sua pregação do que facilitá-la. Então priorize uma linguagem simples, eu tenho certeza que isso vai fazer e vai contribuir para que as suas mensagens cheguem com poder e autoridade, com unção e ousadia no coração daqueles que te ouvem. Deu para entender? Então priorize a clareza, você não tem nada a perder em ser claro e em ser simples na sua comunicação. Tendo dito isso então, vamos para a nossa quinta e última dica. E em quinto lugar, uma quinta dica muito importante, eu não poderia terminar esse vídeo sem falar a respeito disso, é a seguinte: humildade. É isso mesmo, olha, se você quer pregar com unção e ousadia, se você quer ver Deus confirmando o seu ministério e honrando os seus sermões, você precisa ser um pregador humilde. Sabe por quê? Porque unção e prepotência, arrogância, não combinam. E Deus nunca vai derramar a sua unção, o seu poder, Deus nunca vai confirmar um ministério de alguém que é, nariz em pé. Nunca vai fazer isso. Na verdade, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, se não me falhe a memória. Diz lá que Deus ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas ele dá sua graça aos humildes. Então quem é humilde tem graça de Deus. Quem é humilde tem poder de Deus. Quem é humilde tem unção de Deus para cumprir a sua chamada e para pregar a palavra com excelência. Então eu aconselho que você seja humilde. E Jesus foi quem ensinou em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossa alma. Então se Jesus, o pregador por excelência, ele era humilde, quem sou eu para levar um ministério baseado na soberba, na arrogância, no orgulho? Eu devo ser humilde como o meu Jesus é humilde. Eu devo ser quebrantado como o apóstolo Paulo foi quebrantado. Eu devo evitar o orgulho como o apóstolo Pedro evitou o orgulho. E assim eu estarei seguindo passos de grandes homens de fé e principalmente de grandes pregadores do Evangelho. Então, se você quer que Deus confirme seu ministério derramando sobre você graça, unção e ousadia, seja humilde no seu viver diário. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as nossas 5 dicas, os nossos 5 ingredientes da nossa receita para se pregar com unção e ousadia. Você gostou desse vídeo? Esse vídeo ajudou você? Então me mostra isso deixando o seu gostei aqui logo abaixo. E não apenas isso, não saia desse vídeo sem se inscrever. Já clica no botão vermelho aqui logo abaixo, é gratuito. Vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras apaixonados pela palavra de Deus. E olha só, se você leva a sério o seu ministério de pregação e quer aprender muito mais, então vem conhecer meu treinamento Seja um Pregador Treinando Vocacionados. Um treinamento onde eu vou pegar você pela mão e vou te ensinar passo a passo a pregar a palavra de Deus. Ficou interessado? Clique então no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Vai lá, conheça. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar aqui o meu vídeo de ontem, onde eu falei sobre como citar versículos de memória na pregação. Você tem esse desejo? Então assista esse vídeo aqui.
Então eu vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia. E te aguardo no próximo vídeo, hein? Deus te abençoe e um forte abraço. Tchau!